amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Olha, tá frio, vamos esquentar. Vamos bem que hoje tá bom, né? Estava compartilhando com os irmãos. Se eu puder compartilhar um conselho antes da gente ir a palavra, meus irmãos, olha, aprendi da maneira mais difícil. Essa semana tive que relembrar, mais vale uma pedra no caminho que duas no rio. Essa semana estava eu na segunda-feira tomando morfininha na vida de novo, passei mal, fiquei testado, por isso que eu não vim na quarta-feira, que nem de outro barato foi bom. Mas cá estamos, Tevinho sabe, né, Tevinho? O negócio é feio, né? Mas cá estamos, não tem pedra no caminho que não seja capaz de impedir quando Deus está agindo pela gente. Então, aqui estamos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia para fazer a leitura comigo da palavra em Josué 6. Glória a Deus. Josué, eu senti uma confirmação de Deus para essa palavra que ele já tinha me dado há algum tempo. Glória a Deus. Josué 6. Vamos ler só o 20 e 21. Josué 6, 20 e 21. Glória a Deus. Título da mensagem: Conquistando o Impossível pela Fé. Tem alguém aqui que precisa conquistar algo impossível? Está no lugar certo. Tem a fé. Deus do impossível já está aqui. Maria, eu gostei muito da sua combinação hoje, viu? Eu acho que você está muito elegante de manhã. Estou super bem legal. É verdade, vamos cantar. Cheguei atrasado por pouco insight, né? Todos encontraram Josué 6, 20 e 21. A minha versão diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, ou grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, e gado, miúdo e o jumento. Amém? Meus amados, primeira coisa para se conquistar o impossível é saber que você tem uma promessa de que junto com você estará aquele que é capaz de te permitir conquistar e viver o impossível. Amém. Então você nunca vai conquistar o impossível se antes da conquista você não tiver uma promessa. E se na promessa você não tiver aquele que é maior do que a promessa com você. Então, nós devemos entender que se nós queremos conquistar o impossível, antes é necessário que nós tenhamos uma promessa. E a promessa, ela só vai ser valiosa se ela vier daquele que é capaz de cumprir qualquer promessa feita. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Josué, e o versículo que me chama muito a atenção é Josué 1,9, quando Deus fala para ele: não foi eu que te mandei? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aquele que prometeu é infinitamente maior do que qualquer promessa. Aquele que prometeu é infinitamente maior do que qualquer promessa. A promessa é impossível, pode ter certeza que Deus do possível te prometeu, porque para Ele não existe impossível. Mas, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre as promessas, das conquistas, do impossível, vamos entender um pouquinho primeiro para quem são as promessas. Eu caracterizei aqui um pouco sobre Josué, e eu peguei os principais pontos mais latentes dele. Então, primeiramente, o primeiro ponto que eu entendi sobre Josué é que a promessa é para quem tem bom ânimo. Aleluia. A promessa é para quem tem bom ânimo. Glória a Deus. Em Números 13:30 diz o seguinte: então fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui Josué, ele ainda era um subordinado de Moisés, e nesta passagem específica Moisés havia separado 12 espias. Desses 12 espias, todos nós lembramos lá em Bruxelas, a grande maioria apenas de Josué e Caleb, e foram enviados para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida. Porém, quando voltaram,
os 12, os outros 10 chegaram e falaram: rapaziada, o negócio é o seguinte, é feio o negócio lá, hein? A terra é da hora, tudo bonito, show de bola, mas tem uns negros grandes lá, hein? Nós não vai conseguir bater esses caras, não. A gente não vai conseguir derrotar esses caras aí. E aí chegou Josué, chegou Caleb junto com eles e falaram: olha, é o seguinte, a gente tem que ter ânimo, a gente tem que subir, a gente tem que possuir essa terra. Por quê? Porque quem prometeu é maior do que a promessa. Aleluia. Quem prometeu que a gente vai entrar lá é muito maior do que a promessa, é muito maior do que qualquer um que nela está habitando. Aleluia. Deus nunca vai tirar você de um deserto para te colocar num lugar pior. Sempre haverá uma terra que mana leite e mel à sua espera. Prefira se animar com o que Deus te prometeu, ao invés de se preocupar com aquilo que o inimigo tem colocado no seu caminho para tentar impedir você de viver a promessa. Vou repetir porque acho que ninguém pegou. Prefira se animar com o que Deus prometeu, ao invés de se preocupar com aquilo que o inimigo tem colocado no seu caminho para tentar impedir você de viver a promessa. Quando você estiver diante de uma situação e essa situação for difícil, tenha certeza que ela é difícil para nós, mas para Deus não tem impossível. Aleluia. Se você quer conquistar o impossível nessa noite, o primeiro passo é ter ânimo, porque a fé, ela te faz viver coisas que você não seria capaz de viver. A fé te faz ver coisas que você não seria capaz de ver. Então, se você quer viver o impossível, tenha ânimo, começa daí. O segundo ponto, para quem quer a promessa, mais uma vez em Josué, para quem confia no Senhor, mesmo sem entender. Em Números 14, os versículos 6 a 9, diz o seguinte: que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só que interessante, se o Senhor se agradar de nós, porque mesmo com a promessa a gente pode perdê-la. Basta você sair dos caminhos do Senhor. Basta fazer com que você tenha a oportunidade de desagradar a Deus. O povo egípcio, o povo hebreu que saiu do Egito, tinha a promessa de entrar na terra. Entraram? Não, quem entrou foi a sua descendência. Então, se a terra pelo qual passamos a espiar a terra é muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são deles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os tema. Quando os 12 espias voltavam para trazer notícias ao povo hebreu, os 10 que estavam desanimados contaminaram a todos os demais, que chegaram a preferir voltar ao Egito do que viver as promessas de Deus. Olha aí. E aí eu te convido a refletir nessa noite: a quem você tem dado ouvidos? A quem te desanima diante de uma adversidade? Ou aquele que te encoraja a seguir em frente dizendo que o Senhor é contigo? Glória. Se Deus te prometeu, meu querido, o céu pode mudar de cor, o inferno pode ficar mais frio que o Alasca, o sol pode se apagar, o relógio pode parar, mas a palavra dele vai se cumprir na sua vida, porque mais fiel que a promessa é quem te prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Não se apegue a quem não quer que você viva o impossível de Deus. Não dê ouvidos a quem vem te desanimar quando você está diante de uma situação impossível. Primeiro, essas pessoas sempre vão tentar nos impedir, porque às vezes eles acham até que nós somos sonhadores, e pelas nossas costas às vezes dizem até que a gente é louco. Mas depois eles vão vir de vasilhas vazias na sua casa pedindo leite e mel da terra prometida que você Glória tem. a Deus. E sabe por quê? Porque quem tentar te impedir de viver a promessa vai ter que reconhecer que Deus ainda é capaz de tornar o impossível real na minha e na sua vida. Glória a Deus. Não dê ouvidos àqueles que vêm com palavras para te desanimar. Creia somente. Ser animoso diante de uma dificuldade. É difícil, né? Putz, bati o carro, vou ficar feliz. Não. Mas saiba que se Deus permitiu que aquilo acontecesse, é porque Ele está te livrando de outra coisa. É porque Ele vai te dar a condição de você consertar aquilo. E mais, quiçá o seguro dá um PT no seu carro e te dá um carro novo. Olha que beleza. Já aconteceu isso comigo? Não aconteceu. Glória a Deus, isso aconteceu um dia. Não com o meu carrinho, meu chodozinho. Terceiro ponto que eu percebo em Josué
promessa ela é para quem é obediente ao Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto. A promessa ela é para quem tem bom ânimo. Segundo ponto, para quem confia no Senhor mesmo sem entender. E o terceiro ponto, para quem é obediente ao Senhor. Josué 1, 7 e 8 diz o seguinte: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aqui não é pouco, aqui, né? Porque o negócio já vai ficar pior, né? Aqui que o barato já vai ficar mais louco do que louco. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, olha só, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Algumas coisas como nele está escrito, poucas coisas como nele está escrito. Não, meus queridos, temos que ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser próspero e ser bem-sucedido? Quer viver as promessas de Deus na sua vida? Quer ver o impossível acontecer? Então não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de noite e faça cuidadosamente tudo quanto nele está escrito. E olha só que interessante. Eu me deparei com isso pensando que a gente tem muitas coisas que a gente costuma desperdiçar. E coisas que a gente desperdiça, a gente poderia investir. Vamos lá, alguns exemplos aqui. O dinheiro, o primeiro deles, o mais fácil. Né? Quantas vezes a gente já não jogou um dinheirinho fora comprando uma coisa da Shopee, uma coisa da Shein, que foi taxadinha, não compensou, a gente deixou na alfândega. Ou a gente comprou, viu que era bonito naquela, sabe, aquela modelo que estava lá, nossa, que vestido bonito, vou comprar. Chegou em casa, não dá, não serve, deixa lá no guarda-roupa bonitinho. Daí ficou fortinho. Ficou lá no cantinho, lá jogando dinheiro fora. A gente joga dinheiro fora, a gente às vezes acaba comprando uma coisa só pelo gosto de ter. Sabe, se você fala, vou comprar esse negócio aqui. Chega em casa, não, para que eu comprei isso aqui mesmo? Vou deixar ele ali, depois eu nunca mais. Nunca mais. Eu já vi uma prima do meu pai, uma vez a gente foi para a praia, ela estava tão vislumbrada, fazia tempo que ela não ia para a praia. Aí passou aqueles caras com aquelas carrocinhas, sabe, assim, vendendo tudo, boia, foguete, balão, pipa, chinelo, vendeu tudo. E ela se engraçou lá com um negócio de pendurar na porta lá, que você passava por ele, até que bonitinho, lá no carrinho do cara. Quando ela comprou, ela enrolou, chegou em casa, desenrolou, ela olhou assim e falou, meu, para que eu comprei isso aqui? Onde que eu vou pôr esse negócio? Pegou e enrolou e deixou lá. Ficou lá por mais de anos, desperdiçamos dinheiro. Outra coisa que a gente também desperdiça são palavras. Principalmente quando nós utilizamos palavras para dizer coisas belas, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Isso é um desperdício de palavra. A gente poderia muito bem estar investindo as nossas palavras de outras formas. Em nossas atitudes, por exemplo. Agora, para mim, o pior desperdício que a gente pode ter é o único que para mim a gente não consegue recuperar, que é o desperdício de tempo. De todos esses desperdícios que eu citei, todos a gente recupera. O dinheiro que a gente gastou na Shopee não valeu a pena. Se você gastou R$20 no vestidinho, em nome de Jesus, amanhã você vai ver um vestidinho de 40, você não vai gastar seu. Beleza, já evitei desperdiçar. As palavras que hoje foram lançadas de forma errada, amanhã podem ser corrigidas. Mas o tempo não. Se você desperdiça o seu tempo, você não consegue voltar um segundo atrás do que você deixou para trás para fazer diferente. Portanto, eu quero te perguntar, meu querido, aonde você tem investido o seu tempo? Deus não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa das suas palavras, porque se Ele te pedir algo, se Ele nos pedir algo, e nós não fizermos, Ele vai levantar outro no lugar para fazer coisas que a gente até não faria melhor do que a gente poderia fazer. Agora, no seu tempo não. Tem uma única coisa que só você pode ocupar o lugar daquilo que Deus reservou para você, que é a sua salvação. A sua salvação, ninguém ocupa o seu lugar. Aleluia. Deus nunca vai substituir outra pessoa no seu lugar da salvação. A salvação daquela pessoa é dela, a sua é sua, a salvação é individual. Se você tiver recurso e você não quiser dar
para aquilo que Deus está mandando, não tem problema. Deus levanta outra pessoa e abençoa a vida dele. Agora, a sua salvação é sua. O seu tempo com Deus tem sido investido ou tem sido desperdiçado? Se você tem um tempo livre, você tem investido no reino ou você tem desperdiçado ele com outras coisas? Vou falar uma coisa para vocês, meu querido. Olha, a poupança que mais rende é a poupança lá de cima. É a única que te paga com juros e correção monetária em ouro. E que você vai pensar nele. E mais, para todo sempre. Não é investimento para daqui 2, 3 anos, é investimento para toda a eternidade. Vale a pena investir o seu tempo de oração. Vale a pena investir o seu tempo de leitura. Vale a pena investir o seu tempo de meditação. Vale a pena investir o tempo ouvindo a palavra. Vale a pena investir no reino de Deus. Invista. E eu precisava trazer isso aqui, por quê? Porque esse terceiro ponto de obediência, a gente é obediente até a página 2. Porque quando a gente fala assim, medita de dia e de noite. Deus, sério? Não dá nem para ver o Baby Rena na Netflix? Que é rapidinho ainda a série, né? É tão pequenininho, estou esperando a segunda temporada já. Daria para ter lido um capítulo pequenininho lá de Salmo, né? Mas não, às vezes a gente acaba desperdiçando. Às vezes acaba fazendo com que uma série puxa outra e puxa outra, tudo bem, todos nós temos o direito de ter o nosso entretenimento. Em Eclesiastes 13 diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de se divertir, tempo de se alegrar. Mas você não pode se afastar dos caminhos do Senhor, porque a sua salvação é sua, a sua cadeira está no céu te esperando, ninguém vai ocupar o seu espaço lá. Invista o seu tempo no reino de Deus. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais o texto base, passou rapidinho, para a gente entender um pouquinho mais o texto base da nossa mensagem, eu gostaria de trazer um pouco mais o conceito dessa história como um todo, acerca de Josué 6. Há pouco tempo antes dessa narrativa, na qual nós lemos, Moisés havia morrido. E Deus levantou Josué para ser o seu sucessor. E todas as promessas que nós vimos agora há pouco, sendo feitas pelo Senhor, estavam sendo feitas, olha só que interessante, Deus estava fazendo promessas para uma pessoa que não era um líder ainda. As promessas que Deus estava fazendo eram para um soldado do exército israelita. Josué ainda não era líder. Quando você recebe a promessa, você ainda não é aquilo que Deus te prometeu. Deus está te avisando que Ele vai te transformar em algo muito maior do que aquilo que você é hoje. Ele pegou o soldado e falou, eu vou te fazer líder, e você vai ganhar batalhas, e você vai ser reconhecido. Aleluia. Mas ele era um soldado. E aí sim, depois da promessa, Deus transformou Josué em um líder. Porque primeiro Deus promete, e depois Ele cumpre. Aleluia. Primeiro Deus promete, e depois Ele cumpre. E o nosso mal é achar que só porque Deus prometeu algo hoje para a gente, amanhã a gente já vai estar vivendo a promessa. O pior ainda é achar que a gente vai viver a promessa que Deus prometeu para a gente, sem precisar dele para cumprir. Isso é pior ainda, porque pera lá, a gente está falando de um Deus do impossível, a gente está falando de um algo que vem para confrontar a nossa realidade. Eu estou falando aqui de um soldado, e Deus falando, você vai, aonde você pôr a planta dos teus pés eu vou te dar, é isso, eu estou com você, estamos juntos, não desanima, tem de bom ânimo a palavra, medita nela. E ele deve estar pensando, mas peraí Deus, eu sou só um soldadinho. Ele é um soldadinho aos próprios olhos dele, mas aos olhos de Deus ele já era um guerreiro valente. E é assim que Deus olha para você nessa noite. Não pense que você é apenas um soldado do exército de Deus. Deus já te levantou como um guerreiro valente para vencer as batalhas e conquistar o impossível pela fé, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se Deus te prometeu algo, é porque você vai precisar dele para cumprir essa promessa na sua vida. Se Deus te prometeu algo, é porque você vai precisar dele para cumprir essa promessa na sua vida. As promessas de Deus ultrapassam o entendimento humano, e por isso não é possível que nós, humanos, consigamos viver as promessas de Deus sem que ele as cumpra. Uma coisa, eu prometi falar para o pastor Marcos, final do culto, o senhor pode ir ali tomar uma água, tem lá um copinho, geladinha,
natural, está prometido. Te dou minha palavra, você vai lá, você toma quantos copos você quiser. Eu preciso de Deus para cumprir essa promessa? Não, está lá. O copinho está lá, a aguinha está lá. Filtrinho, graças a Deus, abasteci. Aleluia. Agora, outra coisa é Deus prometer para você que mesmo que você passe por deserto, você não vai passar nem fome nem sede. Aleluia. A minha promessa pode ser cumprida sem auxílio de Deus, porque é algo fácil. Pastor, o senhor poderia se levantar e lá tomar uma água? Se ele quiser, ele vai lá, tá prometido, está lá, o que você quiser, está lá. Agora, para ter água no deserto, é só se você tiver fé para ver o impossível acontecer. Aí sim você vai ver a água brotando da rocha para saciar a sua sede. Mas quem pode fazer a água brotar da rocha não sou eu. É aquele que prometeu que você não vai ter sede no deserto. Deus não prometeu na igreja que você ia ter água, Ele prometeu no deserto. Aí você vai precisar dele para cumprir. Sentiu a diferença? Do que é uma promessa de Deus na sua vida? Então quando Ele te prometeu, você vai precisar dele para cumprir. E tem mais. A maioria das promessas de Deus, mesmo sendo impossíveis ao nosso alcance, ainda precisam ser conquistadas. Porque para você não passar sede no deserto, onde você precisa estar? No deserto. E o deserto não é lugar de habitação. O deserto é lugar de passagem. Deus tira você de um lugar, te faz caminhar pelo deserto, para você chegar na sua promessa. Então você vai também ter que conquistar a sua conquista impossível, o seu milagre impossível. Você também vai ter que passar pela rocha para ver ela brotando água para você beber. Então muitas das vezes as promessas de Deus, a gente já viu promessa que Deus fez agora se cumprir à tarde sem problema nenhum, sem nenhum esforço. Mas a maioria das promessas de Deus foram conquistadas. A maioria das promessas de Deus foram conquistadas. E uma conquista, meus queridos, ela remete a algo com muito esforço, né? Não é um algo simples, né? Porque se é um algo simples, a gente já nem trata mais como conquista, a gente trata como uma vitória qualquer. Uma coisa é quando você conquista a sua casa própria. Você conquista o seu primeiro veículo. Isso é uma conquista. Quanto tempo você guardou dinheiro para isso? Quanto tempo você desejou isso? Quantas vezes você teve que pegar um corretor chato pra caramba, o cara te levou num monte de casa, fica te ligando toda hora. Aí você foi e comprou. Isso é uma conquista. Você abriu mão de muitas coisas pela conquista. Veja bem, para conquistar um algo, você precisa abrir mão de outras coisas. Para conquistar o impossível de Deus, você vai precisar abrir mão de muitas coisas possíveis aqui. Porque só vive o impossível quem sabe que o possível é pouco para aquele que pode todas as coisas. Quer conquistar o impossível? Alguns possíveis a gente vai ter que abrir mão. Algum tempo a gente vai ter que investir no reino para conquistar o impossível. Eu creio. Aleluia. E é simples, como a gente conquista o impossível? Pela fé. Não tem outro jeito. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e não se veem. Aleluia. Aleluia. Então, se você quer uma coisa, você tem que estar firmado no fundamento de que ela vai vir, mesmo que você não veja ela vindo. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e não se veem. Quer conquistar o impossível? Só tem um caminho, é pela fé. Aleluia. A conquista de Jericó era impossível aos olhos humanos. Para se ter uma ideia, vou compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz aqui rapidinho de como era a muralha de Jericó. A muralha de Jericó, ela possuía 4.018 metros de comprimento e a sua altura poderia chegar a 12 metros quando era medido do chão até o topo de uma torre, ou quando não tinha torre, ela poderia chegar até 6 metros de altura. Essa era a muralha de Jericó, só que não para por aí. Ela tinha 34 torres de vigia ao longo desses 4 quilômetros aqui de extensão. Ela tinha 12 portas de entrada, que eram portões, que realmente, se você tentasse entrar, invadir até mesmo com um trator hoje em dia tentando bater lá, ele não cairia. E mais do que isso, não era somente um muro, não era um muro somente, eram 2 muros, separados a uma distância de aproximadamente 6 metros um do outro. E essa distância de 6 metros um do outro, unidas às vezes por casas, como a de Raabe, por exemplo,
pelas torres, por exemplo, pelas escadas de acesso às torres, é que uniam esses dois muros e elas se transformavam numa única muralha. Então, pera lá, eu imagino que essa igreja aqui, a lateral dela deve ter 5 metros, mais ou menos. De 5 a 6 metros. Você imagina só, digamos que tenha 6 metros. É muito fácil passar daquela parede aqui e vir para essa aqui, sem que ninguém te veja, né? Só que aqui a gente está vendo uma estrutura de tijolo, de bloco. Lá eram pedras, mas pedra larga, meu. Se você for uma pedra daquela, você já tinha tido um trabalho lascado. Imagina você passar de um lado para o outro sem que ninguém te notasse, e você ainda precisaria furar o outro. Era impossível, aos olhos humanos, você conseguir transpor a muralha de Jericó. No verso 1 desse capítulo 6 aqui de Josué, a palavra vai dizer que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Isso porque o rei de Jericó recebeu notícias do que Deus havia feito pelo seu povo. Algum tempo atrás, antes desse capítulo começar, novamente Deus abriu o mar para que o seu povo pudesse passar. Não foi somente a abertura do Mar Vermelho que aconteceu, que é a mais famosa que nós conhecemos de Moisés. Deus abriu o Rio Jordão para que Josué e os líderes de cada uma das 12 tribos também pudessem passar. Tanto que até hoje, no local, no meio do Rio Jordão, tem 12 pedras lá, que estão lá até hoje, que foram edificadas ali, como 12 altares, para que as pessoas soubessem, até os dias atuais, que Deus não é não é um Deus que faz um milagre uma única vez. Se for preciso, Ele faz mais de uma vez. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar, e depois Ele abriu o Rio Jordão para o povo passar de novo para chegar em Jericó. Se você recebeu uma bênção do Senhor e você acha que acabou, meu querido, eu quero dizer para você, tem muito mais de onde veio essa. Se você recebeu uma bênção do Senhor, eu quero dizer, não acabou nada. Tem muita coisa vindo de Deus para a sua vida ainda, meu querido, e começa nessa noite a se derramar. O nosso Deus não é um Deus limitado. Ele não vai te entregar uma bênção e vai parar. Muito pelo contrário, de onde vem muito mais. De onde veio, tem muito mais para você. Invista o seu tempo com Ele, porque vale a pena. E tudo quanto Deus faz, se espalha. A notícia se espalhou e o rei ficou com medo. Porque ele falou, poxa, espera lá, começou a abrir mar de novo, deixa eu proteger meu pessoal aqui na minha muralhinha aqui. Ninguém vai invadir essa bagaça não, porque se eles invadirem aqui, a gente vai perder a batalha. Porque sabe que quem está lutando não é o povo, é Deus. E acima de Deus, não há nenhum outro Deus poderoso que possa vencer batalhas. Somente o nosso Deus é poderoso para vencer todas as batalhas. Somente Ele é o general de guerra de todos os exércitos vencedores possíveis da Bíblia. Mas no verso 2, o próprio Deus diz a Josué: eis que tenho dado nas tuas mãos a cidade de Jericó, seu rei e os seus homens. Portanto, meu querido, não adianta o inimigo tentar te impedir de você receber a sua bênção. Deus já entregou a sua bênção em suas mãos nesta noite. Aqui está o segredo da promessa. Não é você que vai lá e vai ganhar a batalha. É Deus que vai entregar ela na sua mão, porque é impossível. Aleluia. E Deus falou para Josué: vai lá, pode ir tranquilo que eu vou entregar tanto Jericó quanto o seu rei e os seus homens nas suas mãos. E a mesma coisa que Ele diz para você aqui nessa noite. Ele tem te entregado a sua promessa, a sua vitória aqui, para você nessa noite. Em nome de Jesus, receba e saia daqui com a sua vitória, em nome de Jesus. Eu sei, tá difícil, né? A muralha é alta, né? Parece que não tem como atravessar para o outro lado. Parece que todas as portas já estão fechadas, parece que tudo vai dar errado. Mas se tem promessa de Deus, tem vitória. Se tem promessa, tem vitória. Se a porta não abrir, Ele vai derrubar a muralha. Se o inimigo não te entregar, Ele te entrega. E impossível vai acontecer na minha e na sua vida nessa noite, porque Deus já se levantou no meu e no seu favor. E eu aprendo aqui com esse povo que, por mais difícil e por mais impossível que possa parecer aos olhos humanos transpor uma muralha, eles não desistiram, porque eles tinham uma palavra, porque eles tinham uma promessa. Glória a Deus. Nunca vai ser fácil,
quando é o impossível que está em jogo. Nunca vai ser fácil quando é o impossível que está em jogo. E é interessante porque Deus pediu para Josué que separassem seus homens de guerra. E a Bíblia vai dizer que eram aproximadamente 40 mil homens. E aí você imagina, Josué pega lá 40 mil homens, coloca todo mundo lá em fileira e vai conversar com eles. Ó, pessoal, a gente vai se preparar aí para uma guerra. Se prepare que vai ter uma batalha aí. Fiquem atentos, a gente vai ganhar, vamos conquistar a cidade de Jericó. Deus já entregou os nossos inimigos nas nossas mãos, a muralha vai cair. Mas aí é estranho aos nossos entendimentos como Deus faz as coisas, porque quando você pega e fala para 40 mil homens, para um exército, que eles vão guerrear, o que eles esperam receber? Armamento? Tática de guerra? Montar, não sei, algum acampamento? Um espia aí tentar invadir a terra do rival para ver o que está acontecendo? Mas quando as coisas são da forma de Deus, elas são diferentes de como a gente imagina. Por isso que a gente vive aquilo que é possível. Porque os nossos pensamentos não são capazes de alcançar os pensamentos de Deus. E Deus manda que eles peguem 7 buzinas, que eram feitas de chifre de carneiro, se não estou enganado, é chofarinho, né? É, chofar. Chofar é o grande, né? Chofarinho pequenininho, né? Chofarim é plural. Plural. Mais um chofar. É um chofar, legal. Está vendo? Vivendo e aprendendo. Então Deus manda que eles peguem 7 chofarinhos, está vendo? Deu certo. 7 chofarinhos e a arca da aliança. E aí, você pega lá, vamos pegar 7 trombetinhas, 7 cornetinhas aqui e a gente vai conseguir derrubar aquele muro ali. E durante 6 dias o Senhor falou, olha, deem uma volta completa ao redor desses 4 quilômetros, e no 7º dia vocês darão 7 voltas. Ao final da 7ª volta, vocês trocarão a trombeta, a buzina, e darão um brado de vitória. É, Deus maravilhoso. Mas vamos lá, né? Meio difícil isso acontecer, né? Se fosse aos nossos olhos, se fosse hoje em dia Deus pedindo para que isso pudesse acontecer. Você invadir uma cidade que está murada, está cercada, você com 40 mil homens, preparado, todo mundo com faca no dente, com sangue no olho. Você fala, vou invadir. Cadê minha espada? Não, está aqui, uma buzininha para você. E a gente vai dar umas voltinhas lá em volta lá. Será que a gente faria? É, Deus. Será que a gente faria? Será que a gente seria capaz de acreditar no que Deus está preparando? E aqui, eu entendo que para a gente conseguir viver a promessa, para a gente conquistar a promessa, eu separei 3 pontos aqui rapidinho, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro ponto é que a promessa sempre vai ser maior do que a dificuldade. A promessa ela sempre vai ser maior do que a dificuldade. Lembra do que Deus disse no verso 2? Olha, tenho dado na tua mão Jericó, seu rei e seus homens. Como uma cidade inteira seria dada nas mãos de Josué se ela estava protegida por uma muralha tão alta? Então, eu quero deixar registrado aqui para que você não se esqueça de uma ordem de tamanho. Uma ordem de tamanho. A promessa, ela é maior que a dificuldade. Mas Deus é maior que a promessa. Aleluia. É, Senhor, maravilhoso. A promessa é maior que a dificuldade. Mas Deus é maior que a promessa. Glória a Deus. Então, quanto maior for a batalha, maior será a promessa. Quanto maior for a promessa, maior será a batalha. Quanto mais difícil for a promessa, mais difícil será a batalha. Você tem passado por batalhas difíceis aí? Tem alguém ou só eu? Fala pra você, pedrinha comigo não é fácil não, Babé. E eu só tô te contando um segredinho do que aconteceu essa semana, o negócio vai ver. Mas vai vir vitória por em nome de Jesus. Aleluia. Vai vir porque está difícil. No trabalho é difícil, né? Aqueles atribuladinhos.
Mas quanto maior é a batalha, maior é a promessa, e maior que a promessa é a vitória, e maior que a promessa, a vitória, a batalha junto é o Deus que te prometeu para te entregar a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. O segundo ponto, Glória a Deus. e esse aqui é importantíssimo, eu não quero que você se esqueça disso, em nome de Jesus. A Arca da Aliança estava presente em todos os momentos. Eles deram 13 voltas no total. Tocaram a buzininha 13 vezes. Deram um brado de vitória. Mas em todos esses momentos, a Arca da Aliança estava presente. Aleluia. A Arca da Aliança, representando a presença de Deus, ia com eles, aonde quer que eles estivessem. Aleluia. De que adianta querer conquistar o impossível de Deus se você não levar consigo nas suas ações, nas suas batalhas? Só para Ele não tem coisa impossível. Só para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. E aí você vai querer conquistar o impossível se você não colocar na frente de tudo? Em tudo quanto você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. E até mesmo naquilo que é possível, eu te sugiro, coloca Deus em primeiro lugar também. Tudo quanto você o pastor Márcio aceitou. Está cumprindo, né, pastor? Pegou a minha, glória a Deus. Gosto de cumprir umas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo quanto for possível, você deve colocar Deus à frente. Imagina aquilo que for impossível. Se a sua batalha estiver impossível, meu querido, não tem outro segredo. Não vai querer lutar sozinho. Não vai querer fazer as coisas sozinho. Primeira coisa, coloque Deus na frente de tudo. E o terceiro ponto, para a gente falar sobre conquistando o impossível pela fé. A fé de que a vitória é certa, mesmo que nada faça sentido. Se Deus faz o impossível para nós parecer fácil para Ele, olha só, se Deus faz o impossível para nós parecer fácil para Ele, logo, tudo quanto Ele nos der ordem acerca da conquista, pode parecer sem sentido. Eu acho que não fez sentido o que eu falei. Se Deus faz o impossível para nós parecer fácil para Ele, logo, tudo quanto Ele nos der ordem acerca da nossa conquista, pode parecer sem sentido. Por quê? Porque a gente está limitado às nossas possibilidades, meus queridos. Nós estamos limitados às nossas possibilidades, às nossas limitações. Agora, se Deus chegar e falar assim, eu vou derrubar uma muralha, se você soprar 7 cornetinhas e der um brado de vitória com 13 voltas, a gente não vai entender o porquê. Mas se Ele falou, vai acontecer, meu querido. E olha que interessante. Deus sempre vai usar aquilo que você tem na sua mão para fazer o impossível acontecer. Aleluia. Às vezes a gente espera que, para que a gente viva o impossível, não sei, Deus vai mandar um meteoro numa caixa de bombom dentro da sua casa, e você vai abrir, vai ter uma chave, e aí vai soprar um gêniozinho da lâmpada, vai ser o Espírito Santo que vai te dar 3 desejos. Nada disso. Tudo quanto você tem na sua mão. Vamos lá. Era possível ou era impossível de se abrir o Mar Vermelho? Era muito impossível de se abrir o Mar Vermelho. E o que foi utilizado para que o mar pudesse ser aberto? Um cajado. Porque Moisés era um pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. Vai, Moisés, o que você tem na mão aí? Eu só tenho um cajado. Então vai, toca na água com o cajado, cara. Tocou a mão. Vai, Moisés, o que você tem na mão? É um cajado. E o povo está com sede, então toca com o cajado na rocha. Tudo quanto você tem na sua mão, Deus vai usar. Para que você possa conquistar o impossível. Aleluia. Separou 40 mil homens lá. Beleza. Vamos fazer umas arminhas aqui, uns arco e flecha, vamos pegar uns martelinhos de pedra, que na época era, né? Pegava a pedrinha, afiava, deixava o marteletinho ali bem afiadinho e pronto. Não. Vocês têm o quê? Vocês são sacerdotes? Então vocês têm um chifre. Vocês têm um chofar. Vocês vão usar ele. Porque o que eu tenho na sua mão é o suficiente para você viver o impossível, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Assim como foi com o Gideão também. Gideão também é um caso excepcional. Eram mais de 3 mil homens e aí Deus separou 300 e dos 300 eles venceram a batalha como? Quebrando o vaso no chão. Espera lá. Qual o sentido disso?
Sentido para a gente não faz, porque era impossível. Agora para Deus fez todo sentido, porque era algo impossível. E quando chega o impossível, é a parte que Deus fala, agora é comigo, filho. Aleluia. Quando chega o impossível, Ele fala, agora deixa comigo que é a minha vez. Você fez tudo o que era possível. O impossível só chega quando tudo o que é possível já está feito. O impossível só chega quando tudo o que é possível já está feito. E por isso que é conquistando o impossível. Aleluia. Porque você vai conquistar com as suas atitudes até que tudo o que você fez se torne impossível às suas mãos, à sua capacidade. Aleluia. Finalizou, esgotou as possibilidades, Pai? Agora é com o Senhor. E por que pela fé? Porque a gente não sabe qual é o tempo de Deus para fazer as coisas. Então, conquistando o impossível pela fé é um caminho, uma linha tênue que começa conosco, que começa com as nossas ações. A gente que vai ter que começar a falar, pô, isso aqui é possível, deixa eu fazer isso aqui também é possível, deixa eu fazer isso aqui. E se Deus falar para você, olha, durante 1 ano seguido você vai ter que acordar 3:30 da manhã, faça chuva, faça frio, faça sol, e vai ter que dar uma oradinha aí de pelo menos uns 40 minutinhos. Isso é possível. É possível ou não é? E se Ele falar, se você fizer isso daí durante 1 ano, eu vou te dar um iate, e um cruzeiro, e vou te dar um foguete, e vou te dar um avião. Pô, peraí, isso é impossível, não tem nem onde guardar. Então, pera lá, faz a sua parte, que se Ele prometeu, você vai conquistar. E por que pela fé? Porque Ele falou, eu vou te dar. Ele falou que é ao final do ano que você fizer a oração? Não, Ele não falou, mas Ele falou que Ele vai te dar. E aí a gente precisa ter fé, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não no nosso tempo. Que fique muito claro isso. Pela fé, porque não é no nosso tempo. Eu sei de casos de pessoas que precisavam de uma provisão, e essa pessoa precisava de uma provisão para ontem. E aí ela pegou e clamou a Deus, falou, Deus, olha, eu estou precisando de uma provisão, e olha, eu vou usar toda a minha fé aqui para pedir isso para o Senhor, porque eu vejo que não tem mais saída. Eu vejo que a minha situação está difícil. E aí Deus se calou. Deus se calou e ela começou a orar, e as coisas na casa dela foram acabando, e ela continuou orando, Deus calado, e ela continuou orando, aí ela começou a fazer um bico, e continuou orando, e Deus calado, e aí desse bico ela conseguiu arrumar mais um outro, e orando, pedindo provisão, e Deus calado, e as coisas iam acontecendo, porque começou a entrar um dinheiro, era o suficiente para o dia, e ela pedindo para o dia seguinte, com 3 filhos, se não me engano, na época, e continuava orando, até que um dia, em um desses lugares que ela fez um bico, ela foi contratada, e Deus supriu dia após dia, se eu não me engano, ficou assim por mais de 1 ano. É um caso real, é uma pessoa que eu conheço, inclusive hoje está até afastada dos caminhos do Senhor, tanto ela como os filhos. Mas era uma pessoa que dia após dia, durante mais de 1 ano, ia pedindo para o Senhor, Senhor, supre, vai fazendo, porque olha, não tenho 3 filhos, e dia após dia, até que depois de 1 ano, uma das empresas que ela estava fazendo bico contratou ela, e o salário de contratado era maior do que os das 2 empresas juntas. Só que pera lá, ela começou pedindo para Deus um algo para ontem. Deus, olha, eu preciso de um algo para ontem. Eu preciso de um algo para ontem, eu preciso de uma provisão para ontem. Eu preciso de um milagre para ontem, eu preciso de um impossível para ontem. Se era para ontem, por que durou todo o ano até ela alcançar a bênção dela? Porque muitas das vezes Deus usa esses momentos de adversidade para fazer com que você descubra coisas que você não sabia que você era capaz. Eu falo por mim. Quando eu tive a experiência lá fora, no Brasil, eu tinha uma vida muito boa aqui com a minha mãe. Uma vida muito legal. Eu acordava no horário de ir para o trabalho,
deixava a minha caminha bonitinha lá, toda bagunçada. Não mente. O meu pijama dependia. Se eu acordava no horário certo, ela dobrava bonitinho. Se eu não acordava, eu deixava lá, minha mãe já ia dobrar minha cama. Minha mãe ia fazer um favor, vai fazer o pijama. Beleza, né? Maravilha. Ia, trabalhava, comia com o vale da empresa, saía da empresa, ia para academia, da academia ia para a faculdade, da faculdade chegava tarde em casa, minha mãe até falava, pô, isso está parecendo uma pensão para você, minha filha, você só não vai dormir, vou começar a cobrar a noitada aqui, porque não está fácil o trabalho não, está lavando roupa e dobrando cama, né? E eu tinha essa vida muito bacana, muito legal, para mim era cômodo para arrebentar, né? Era super gostoso ter essa vida, para mim, para minha mãe talvez não. Até que um dia o Senhor falou para mim, olha, eu estou te levando para uma terra desconhecida e eu vou te fazer prosperar lá. Eu falei, glória a Deus. Minha mãe vai, né, Deus? Não falou nada, Deus não falou nada da minha mãe, era só Deus. Cheguei lá, primeiro dia. Caramba, eu tô com fome, ó. Deus preparou o menino lá para morar comigo. Nunca tinha visto o menino na vida, olha. Preparou o menino e fez um macarrão para mim. Falei, olha, tava horrível, mas foi o macarrão mais gostoso que eu comi na minha vida. Eu tava com tanta fome. Nossa, que ruim, mas que gostoso. E aí eu comecei a orar para Deus, porque eu fui com um recurso contábil e eu precisava de um emprego logo, uma ocupação logo, porque o que eu tinha ali não ia dar por muito tempo. E aí ele acalmou meu coração. Ele falou claramente ao meu coração, o Espírito Santo, numa dessas orações, ele falou, olha, não fui eu que te trouxe, não fui eu que te prometi, calma que vai dar tudo certo. Olha. Só que aí nesse tempo, meu inglesinho, coitado, estava todo enferrujadinho, comecei a falar inglês, comecei a pegar o jeito dos nativos, como que eles falavam, que é totalmente diferente do jeito que eu aprendi. Comecei a pegar as gírias deles, comecei a me assimilar à forma como eles se movimentavam gestual, porque realmente era muito difícil de entender. E comecei a melhorar a minha didática de lidar com as pessoas lá, porque uma coisa é você sair daqui com um recurso para você poder curtir, para você poder aproveitar. Outra coisa é você sair daqui com um recurso contábil, com inglês ruim, para você precisar se virar lá. Só que a promessa de Deus é, eu vou te prosperar nessa terra. E meus irmãos, eu demorei 9 dias para arrumar um trabalho. 9 dias, foi até um tempo bom. 9 dias. Nesses 9 dias, eu conheci todos os lugares possíveis que eu precisava para me suprir perto da minha casa, porque também não era minha casa ali, mas também nunca tinha ido lá, então eu sabia o que tinha ao redor. Então, tudo o que eu precisava, eu conheci. Algumas coisas que me ajudaram a entrar nesse emprego, eu aprendi durante esses 9 dias. E durante esses 9 dias eu aprendi a passar, a cozinhar, a limpar a casa. Eita, macarrãozinho. Macarrão, eu fiz um macarrão para ele depois, eu falei assim, tenho certeza que está melhor que o seu, estava pior, segundo ele, né? Mas também tinha sido o primeiro, né? Mas tá bom. E tudo que eu aprendi nesses 9 dias eu carrego para a minha vida até hoje. Já fazem 4 anos que eu voltei, e são coisas que até hoje eu uso, porque hoje eu moro sozinho. E lá eu também, não é que eu morava sozinho, mas eu tinha as minhas obrigações. Quando você divide casa com outras pessoas, as pessoas esperam que você faça a sua parte. Na casa da minha mãe, eu tomava uma aguinha, eu via lá o escorredor lá, jogava só uma aguinha por cima, assim, deixava lá escorrendo. Não, lá eu peguei um copinho lá no armário, tinha que devolver o copinho lá no armário seco. Então é o tipo de coisa que a gente foi aprendendo. Nesses 9 dias, Deus usou para me aprimorar como homem. Glória a Deus. Como servo, porque me aproximei bastante dele. E dali para frente foi um ano de muito esforço. Eu conquistei a promessa de Deus. Aleluia. Conversei bastante com o Dr. Márcio sobre isso. Trabalhava das 9 da manhã às 11h30 da noite. E durante os 3 primeiros meses de trabalho eu não tive nenhum dia de folga, de domingo a domingo. Eu conquistei. Deus prometeu. Tudo que foi possível, eu fiz. O impossível era ele me manter empregado. Numa terra estrangeira, no meio da pandemia, durante um ano. E ele me manteve. Esse foi o impossível. Eu conquistei o impossível. Estou dando meu testemunho aqui para você, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu só quero dizer para você que se Deus te prometeu, conquistando o impossível pela fé, faça a sua parte. Chegou no impossível, você só precisa ter fé, porque você já conquistou. Você está na mão de Deus.
Se está na mão de Deus é porque você já conquistou o Espírito Santo. Se você crer nisso, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tomar a minha, né? Não, tá bom. Antes que doa de novo. Eu não sei qual é a muralha que você tem visto na sua frente. Eu não sei qual tem sido a adversidade que o inimigo tem tentado colocar para te desanimar. Eu não sei se você tem dado ouvido aos espias que voltaram desanimados da terra prometida, dizendo para você que não vale a pena você tentar subir. O que eu posso dizer para você é o seguinte: se Deus te prometeu e tem alguém tentando te desanimar, não volte para o Egito, siga para a terra prometida, porque a promessa vale a pena. Eu também não sei por quanto tempo você já vem esperando essa promessa se cumprir, eu não sei há quanto tempo isso está impossível para você. O que eu sei é que se você está aqui nessa noite é porque Deus quer trazer uma palavra para você. E a palavra que Ele traz para você nessa noite é: fique tranquilo, porque se está comigo já está resolvido. Se está na minha mão você já conquistou. Eu só estou esperando o momento certo para te entregar a sua vitória. Se você já conquistou o impossível, então só tenha fé, porque você vai recebê-lo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, meu Deus, por essa noite. Eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor nos tem sustentado, ó Pai. Chegou um momento, meu Deus, em que nós nos deparamos, Pai, com uma muralha enorme que está construída, tentando impedir a nossa vitória, Senhor. Uma muralha grande, imponente, robusta, ó Pai, e que aos nossos olhos parece tão difícil, tão impossível de ser destruída, ó Pai. Mas aí nós lembramos que mais alto do que a muralha, mais alto do que o ponto mais alto da torre dessa muralha, está o teu trono, na qual o Senhor está sentado, vendo todas as coisas de cima para baixo, Senhor. E ali nós lembramos que para Deus nada é impossível, Pai. Não tem impossível para Ti. Algo que possa ser impedido de ser feito pelo Senhor não existe, ó Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, por tudo o que o Senhor já nos fez passar até chegarmos nessa muralha, por todas as vezes que o Senhor fez brotar água da rocha para que nós matemos a nossa sede, por todas as vezes que o Senhor abriu o mar vermelho para que nós pudéssemos passar e nossos inimigos morressem, que o Senhor pudesse abrir o rio Jordão para que a gente pudesse passar, ó Pai, e chegar até essa muralha, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante de um impossível. Os meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai, cada um tem a sua muralha, cada um tem os espias tentando fazê-los impedir de chegar até a sua promessa, ó Pai. Mas eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor os trouxe até aqui nesta noite, para que a fé deles pudesse ser renovadas, ó Pai, e eles conquistarem o impossível pela fé. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, porção dobrada de bênção, porção dobrada de vitória, porção dobrada, ó Pai, de ânimo, Senhor, para que possamos vencer todas as adversidades, ó Pai, e possamos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, ó Pai, renova, Senhor, cada vez mais os votos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fez de promessa que tem aqui nessa vida, em cada uma dessas vidas aqui nessa noite. Cada vida que tem aqui, ó Pai, tem uma promessa do Senhor. Cada vida que tem aqui nessa noite tem um impossível a ser conquistado pelo Senhor, ó Pai. Renova, ó Pai, renova as forças, Senhor, renova essas promessas, ó Pai, para que nós possamos viver o melhor dessa terra, para que possamos chegar à terra que mana leite e mel, conforme o Senhor nos prometeu. Dessa forma, ó Pai, eu já te peço, te agradecendo, pois sei que se está em Suas mãos, está resolvido. E esta é a Tua palavra, Pai, que nunca volta vazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você vai conquistar o impossível saindo daqui, aplauda o Senhor em nome de Jesus.